críticas que você aponta para superar a desigualdade econômica no Brasil? Perfeito. Bom, primeiro, duas coisas principais, né? Cortar da elite do funcionalismo público, começando pelo teto, mas não parando nele. Também acho que deve haver uma mudança constitucional. Não, tirar o teto constitucional salarial que seja cumprido, né? Que o sujeito não ganhe 50, 100 mil. Aí a gente está falando de uma economia pequena ainda em relação ao nosso orçamento, que é de 15 bilhões de reais ao ano. Mas já é algo que, por exemplo, já supriria todas as necessidades das nossas universidades hoje, que já poderia ser destinado para lá. Acabar com, tirando o simples, acabar com as outras renúncias tributárias, os privilégios tributários que a gente tem. Aí a gente já está falando aí de uns 350 a 400 bilhões de reais e ter isso, dividir isso entre redução de imposto, redução tributária. Acabar com a Zona Franca de Manaus? Acabar com a Zona Franca de Manaus, que é Você defende acabar com a Zona Franca de Manaus? Defendo. Você defende acabar com a devolução do imposto de renda de quem utilizou serviço privado na saúde, essas coisas assim, você defende acabar também? Defendo, porque esse recurso depois pode ser utilizado muito melhor para fazer uma prestação, seja via iniciativa privada, seja via setor público, para o sujeito não precisar disso. E mais do que isso, a Zona Franca de Manaus é um dos maiores exemplos de ineficiência que a gente tem em privilégio tributário. Sai uma empresa de São Paulo, se instala lá em Manaus, simplesmente por causa do privilégio tributário, está mais distante da mão de obra, tem um custo maior de logística, tem um custo maior de infraestrutura, tem um custo maior de produção, tem um custo maior de mão de obra para levar a mão de obra até lá e no final das contas o Estado nunca se torna independente, Amazonas nunca se torna independente, Manaus nunca se torna independente porque não desenvolve a sua vocação regional, desenvolve uma vocação artificial que é um privilégio tributário, fazendo com que o nosso produto seja menos competitivo, a gente nunca vai conseguir exportar produto produzido por lá com competitividade e mais do que isso, a gente paga mais caro por um produto que deveria ser produzido perto do mercado consumidor, perto da mão de obra, perto de onde vai ser distribuído. Então, um aumento de eficiência da economia nesse sentido também. A reforma tributária também criando... Permite uma parte para você concluir seu raciocínio? Por gentileza. Permite a parte? Claro. Que eu queria que você desenvolvesse um pouco essa crítica à Zona Franca de Manaus, que eu considero uma crítica importante. Por quê? O mundo inteiro debate a sustentabilidade no desenvolvimento. Vamos explicar o que é a Zona Franca de Manaus? Porque eu já morei lá. A Zona Franca de Manaus, as pessoas não sabem. você que está acompanhando a dia, a Zona Franca de Manaus é um distrito. É uma região da cidade que concentra várias empresas, várias fábricas que são estimuladas a lá se instalarem. Recebem benefícios fiscais, quer dizer o quê? Paga menos imposto para poder estar lá. Gera muitos empregos. O estado do Amazonas deve ter 4 milhões de habitantes, 5. Metade da população do estado mora em Manaus. Por que eu estou querendo te provocar para você desenvolver seu raciocínio? O mundo inteiro debate a sustentabilidade ambiental. Esse é um debate do mundo. Agora acabou de acontecer a COP, um debate importante. O Brasil já foi mais protagonista e a Amazônia é um tema central nesse debate. Veja, a floresta amazônica, sobretudo a parte relativa ao estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, onde está o distrito industrial da Zona Franca, é a região em que há a maior proteção de mata nativa do planeta e do Brasil. E muitos especialistas argumentam que a existência da Zona Franca de Manaus é um fator que garante receita para o Estado. E essa receita permite que o Estado cumpra com suas obrigações sem que haja o desmatamento que nós assistimos no Pará, em Rondônia e no Mato Grosso. Então eu queria, para que você possa refletir sobre isso, porque é um interesse local? Não. Preservar a Amazônia é um interesse nacional e até, eu diria, internacional. Por isso que eu considero que é importante você manter uma experiência como essa. Eu argumentei para que você possa ter a chance de desmoralizar a tese de que a Zona Franca é importante para preservar a Amazônia. Não, tem mecanismos mais eficientes para você preservar a Amazônia. Você tem, por exemplo, o mercado de carbono, que a gente está para regulamentar no Congresso Nacional, que seria muito bem utilizado e os créditos de carbono poderiam ser utilizados pela indústria de Manaus, que é muito mais eficiente do que uma renúncia tributária. O PSA, o pagamento por serviços ambientais, uma coisa que a gente também aprovou dentro do Congresso Nacional, que é o sujeito que é pago para preservar a parte da sua propriedade em troca, justamente daquela remuneração, daquele investimento. Tem outros mecanismos que funcionam mais, são mais baratos do que você fazer essa renúncia tributária e você não faz com que o produto fique mais caro, não faz com que a produção fique mais ineficiente,
como é o caso que acontece na Zona Franca de Manaus. Não faz sentido você mover uma indústria inteira longe do mercado consumidor, longe da mão de obra e longe da distribuição para você a preservação ambiental. Você tem meios mais eficientes para fazer isso, que ocorre no Pará, em Rondônia e etc. Caso primeiro, de falta de aparelhamento do ICMBio, do IBAMA, né, que sofre com falta de fiscais, que sofre com falta de equipamento. Também parte das Forças Armadas que fracassaram miseravelmente sob o comando do Mourão de fazer o programa de proteção à Amazônia. Então, tem um problema grave de desmatamento ilegal, e é bom que isso seja ressaltado, porque às vezes querem falar que, não, o agronegócio brasileiro, institucionalmente, ele acaba com a mata brasileira e planta um monte de soja na Amazônia e por isso que está tudo sendo desmatado. Não. O problema que a gente tem de desmatamento ilegal é de madeireiro. É de gente que vende madeira de mata nativa ilegalmente e não do sujeito que pega um crédito num banco, vai lá e planta soja, depois planta milho e depois coloca o gado. Meu, o pessoal foi pegar o gelo na Antártida? Então, estão fazendo gelo? A máquina demora um pouquinho pra fazer, tem que esperar um Mas pouquinho. depois que também faz, começa a fazer... Não preserva o meio ambiente, aí tem as mudanças climáticas e o cara tem que ir lá na Antártida buscar o gelo. Exatamente. Exatamente. Nesse ponto, reforma tributária também, mesma coisa, é absolutamente fundamental a gente ter uma reforma que foque mais no patrimônio, na renda e que simplifique a tributação no consumo, né? Não faz sentido a gente ter 9 tributos no consumo em vez da gente ter um só, o Imposto ao Valor Agregado, que é o que o mundo desenvolvido faz. E isso também já reduziria muito o custo do Brasil. Deixa pra ele falar, defender as teses dele aí, tá bom? É isso aí, mano. Vamos lutar para eleger Lula presidente, fazer um bom debate no Congresso. Falar aqui para todo mundo ouvir. Lutar para eleger Lula presidente, fazer um bom debate no Congresso, retomar o desenvolvimento, para o Brasil voltar a ser feliz. O Lula vai cortar os privilégios tributários. E vai fazer o teto ser cumprido. O Lula tem que cortar privilégio de deputado. Concordo. Acabar com privilégio de deputado. Concordo aí sim, plenamente. Aí sim eu vou gostar. Concordo, mas aí, pra cobrar isso do Lula, pra cobrar isso do Lula, precisa dar exemplo, Orlando. Não pode usar carro, não pode usar casa. Vota em mim que eu resolvo. Se eu me eleger, eu vou